Amiga, vem cá, você já se perguntou o que de pior poderia lhe acontecer se realmente o seu desejo se realizasse? Pois é, e deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes o bloqueio, ele não está no desejo. Ele está no medo escondido por trás desse desejo. Às vezes queremos muito dinheiro, mas lá no fundo vem um medo. E se eu for assaltada? Queremos crescer, mas tememos a crítica, a inveja, a rejeição. Queremos prosperar, mas sentimos que isso pode nos afastar da nossa família. E tudo isso nasce de uma parte muito antiga da nossa mente. Aquela parte que só quer manter a gente segura e longe do perigo. Eu já falei muito sobre ela aqui, tem vídeos aí explicando. E hoje eu consigo perceber que foi esse medo que me travou por muito tempo. Até que a vida me colocou numa situação e isso para mim foi uma virada de chave. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Tem uma coisa que quase ninguém fala sobre manifestação. A gente precisa acostumar o nosso cérebro que é seguro receber. Tipo, quero manifestar R$1 milhão. Minha amiga, você precisa treinar o teu cérebro que é seguro receber, senão você vai ficar tentando e vai só se sabotar. Já quer manifestar R$1 milhão, porque a gente fica vendo aí o pessoal falando, então você fala, cara, eu tô pronta, Senhor, esse é o meu momento. Mas não adianta já querer dar o pulo direto pro grande se o seu sistema interno, o seu sistema nervoso, ele não confia que é seguro receber. Em 2020, eu estava desempregada, estava num processo bem profundo aí de autoconhecimento. Eu já contei a minha história aqui. Depois eu deixo o vídeo aí pra você, se você tá caindo agora aqui no canal. Mas, o que aconteceu? Eu me lembro muito bem que eu fui para a faculdade, eu tinha um estágio que era no período da tarde, um estágio de atendimento. E nisso eu marquei um almoço com uma amiga minha que morava lá perto. E aí ela me falou que a prima dela estava fazendo Ho'oponopono, que tinha conseguido manifestar um baita dinheiro, que ela estava mais bonita e radiante. E aquilo ali me tocou, mas eu não fui já de fato ver o que era. Eu já tinha ouvido também uma blogueira falar da Beth Russo, mas ainda assim eu nem liguei. Mas teve um dia que eu tava assim, bem, sabe, quando você tá com a vida lá embaixo? E aí eu decidi ouvir e comecei a fazer os mantras. Aí eu comecei a limpar minha casa. Ela falava que tinha que passar anil nas janelas, nas portas, e eu fiz isso. E ela falou para comprar flores, enfim. E aquilo que estava dentro da minha condição eu fiz. Eu não tinha japamala. Hoje eu tenho o meu aqui. Mas na época eu não tinha nem japamala. Então eu fazia contando os dedos, sabe? 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vi que eu fiz aqui a palma dá 5, mais 10. E é assim que eu fui fazendo as 108 repetições. Caiu um Pix de R$100. Quem depositou? A minha mãe mandou como uma forma de presente pra mim. Falou, ai filha, eu senti que devia te dar esse dinheiro. Cara, e aí já começa. Foi um presente. E muita gente vai poder dizer assim, ah, mas isso aí é normal. Só que sabe aquela história tem uma parábola aí que a pessoa quer que Deus salve ela e aí manda um barco e ela fala, não, Jesus vai me salvar. E aí manda um avião e ela fala, não, Jesus vai me salvar. Enfim. E aí depois ela acaba indo pro céu e ela fala, pô, Senhor, o Senhor não me salvou? Ele falou, mas eu te mandei um barco, eu te mandei um avião e você ficou lá esperando, alguma coisa assim. Então é isso. O processo de manifestação é você começar a ver ele acontecendo nas pequenas coisas. Eu estava com a minha conta zerada e caiu R$100. Depois eu consegui manifestar empregos, viagem de avião e por aí vai. E eu quero falar de uma que eu consegui também aí nesse processo em 2022. Mas é muito aquilo. No momento que eu recebi, eu consegui ver que eu manifestei R$100. E o meu cérebro já começou a aprender que aquilo era possível. Gente, esses dias eu fui comprar esse colarzinho aqui. Eu acho que eu tenho até o vídeo. Ele tava R$50. Quando eu passei no caixa, eu tava 25. Pra mim, isso aqui já é um processo de manifestação. É o universo me dando um presente. Pra mim é isso. No meu aniversário, eu fui comprar um bolo
O bolo, acho que ele tava 130 e ele saiu por 80. Ali eu já começo a agradecer ao universo. Pra mim, tudo isso é processo de manifestação. Teve um dia que eu fui trabalhar e que eu tava na fila do mercado e eu tava com uma energia alta, sabe? Eu coloco sempre mesmo. Vou sempre. Alguém me encontrar na rua vai sempre ver que eu vou estar com fonezinho de ouvido, escutando minhas musiquinhas que elevam a minha energia. E aí o que aconteceu? Comprei acho que 2 coisinhas. Um senhor falou: não, passa aqui na minha frente, você pode passar 2 coisinhas, vai. Gente, então é assim, é você agradecer nas pequenas coisas, você entender que o universo está agindo na tua vida no dia a dia. Não é só quando você conseguir manifestar uma casa, um carro, R$1 milhão. Não, você tem que ver isso. A gente começa a treinar o nosso cérebro que é possível receber nas pequenas coisas. E eu vejo muito isso claramente na minha própria história. Quando eu falo para vocês que a gente precisa viver novas experiências e treinar o nosso cérebro que é possível a gente estar ali e receber, eu já fazia isso muito antes de conhecer o Ho'oponopono. Eu gosto muito de MPB, eu sou muito fã do Pedro Mariano. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui no show dele foi no Teatro Alfa. Não sei nem se existe mais o Teatro Alfa. E essa primeira vez que eu fui no show dele, eu comprei um ingresso com uma amiga minha, eu era estudante, então eu paguei meia. Gente, eu achei esses dias o ingresso, eu só não sei se eu ainda tenho a imagem dele, porque eu mandei uma foto pra ela, mas eu acho que eu joguei fora. Porque a gente também tem que tirar as coisas velhas pra receber o novo, e eu acho que eu acabei jogando fora, mas se eu não joguei, eu vou colocar aqui pra vocês. Gente, eu fui num show no Teatro Alfa, sentei lá no fundo, mas eu paguei R$23. Mas eu ouvi aquela música maravilhosa, aquela sensação, e no final do show, a minha amiga já é um pouquinho mais medrosa, eu sou um pouquinho mais ousada. No final do show, que já tava todo mundo indo embora, eu desci e sentei lá na frente, assim, bem perto do palco. Teve uma vez que a gente não tinha dinheiro pra ir no show, e aí a gente foi no ensaio. Aí eu sentei lá na frente, fiquei vendo lá o Pedro Mariano ensaiando como seria o show. Eu não sei se foi depois de 1 ano, 2 anos, eu não lembro, mas eu sei que eu fui depois no Teatro Alfa e sentei lá pertinho do palco. Foi até o show de Pedro Mariano e orquestra, que foi a coisa mais linda, aquela sensação, aquela música maravilhosa. Eu olhava pro lado, tava o Jairzinho, tava a Tânia, tinha gente famosa. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso é que não foi um salto, foi um caminho. Eu fui construindo esse caminho e treinando esse meu sistema nervoso de que era possível receber. Mas agora eu quero te contar uma experiência que aconteceu comigo em 2022. Amiga, em 2022 eu estava assistindo o Rock in Rio pela TV. Tava tendo o show do Coldplay com toda aquela energia. Eu me sentia muito distante desse mundo. E para confirmar a minha crença, eu peguei o celular e falei assim, deixa eu ver quanto que tá o show deles aqui em São Paulo. Mas para minha surpresa, eu vi que Imagine Dragons estaria aqui no Brasil em outubro. E aí, minha amiga, a emoção, ela tomou conta de mim, porque Imagine Dragons faz parte dessa minha história. Eu sempre ficava assim, será que um dia eu ainda vou conseguir ver eles? Mas aí, minha amiga, já para começar, já veio um choque. Os ingressos daqui de São Paulo já estavam todos esgotados. E eu tive aquela sensação de que era como se a vida estivesse falando, ih, fia, perdeu, passou, já foi. Só que aí, minhas amigas, a minha consciência que já estava se expandindo ali, já era 2022, eu já tinha conseguido manifestar aquele último emprego remoto. Então a minha consciência ali, ela reagiu. E analise isso aqui, amiga. Eu descobri que eles também estariam no Rio de Janeiro. Foi muito doido porque ali naquele momento, naquela emoção dentro de mim, eu já sabia que eu ia pro Rio. E é isso, mesmo com todos os medos, eu tomei a decisão de viver aquilo. Só que aí, outro bloqueio apareceu. Amiga, eu não tinha limite suficiente no meu cartão de crédito. E assim, aí a gente vai lembrar dessas crenças que eu falo que a gente precisa entender quais são as nossas crenças com o dinheiro. Por questões familiares, eu optei por muitos anos por não
ter cartão de crédito, não usar crédito. E depois disso eu consegui perceber que isso também era um reflexo que eu carregava das crenças sobre o dinheiro. E aí é isso que eu falo, porque assim, é muito isso que eu quero trazer aqui para você. Minha amiga, como que eu ia manifestar abundância se eu não abria espaço para ela na prática? Você consegue me entender? Como que eu ia manifestar abundância se eu não tinha nem crédito? Sabe, como que eu estava travando a prosperidade, a abundância na minha vida? Eu falava que eu queria, mas eu travava isso aí na prática. E aí, o que aconteceu? Eu mandei uma mensagem para essa minha amiga que me acompanhava lá no show do Pedro Mariano. Ela também está nesse processo de autoconhecimento e manifestação. E tudo que acontece eu mando mensagem para ela. E aí eu contei para ela que eu queria ir no show, mas que eu não tinha limite no cartão de crédito, enfim. E ela falou assim, amiga, vai, eu te empresto meu cartão, mas vai viver essa experiência. Amiga, e aquilo ali, pra mim, foi o universo me mostrando através das pessoas que se eu quiser, ele sempre vai abrir um caminho. Foi que nem eu falei no vídeo do Ho'oponopono, acho que foi nele. Eu fui para um restaurante que era um pouco mais caro. Eu vivi aquele momento e falei assim, nossa, como que isso é bacana, que coisa boa. E depois disso, passou acho que 2 semanas, eu consegui um trabalho com uma remuneração melhor. Eu entendo isso, que é o universo mostrando que se eu quero, se eu me sinto segura e preparada para isso, ele sempre vai abrir um caminho. Então, ali eu comprei os ingressos, depois passou um tempo, eu recebi um e-mail que tinha uma parceria entre a organização do show e um hotel que era na Barra. Hotel esse que depois eu vi que o pessoal que sai do BBB fica. Eu acompanho o Álvaro e vi que ele estava também lá nesse hotel, enfim. Então era um hotel já até luxuoso, olha que legal. Pra mim aquilo ali foi, de novo, mais um sinal do universo mostrando que eu podia mais. Só que aí, minha amiga, depois de tudo isso, apareceu mais um desafio no meio do caminho. O show que estava agendado para outubro de 2022 foi reagendado para março de 2023. E ali eu senti que era como se o universo ele estivesse testando a minha capacidade de determinação. Eu tinha visto os ingressos, foi em setembro, em outubro os caras já estariam aqui. Então eu ainda estava naquela emoção, naquela energia. Quando eu vejo, vai ser reagendado o show. Já pro outro ano ali, é a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Você começa, cria ali, você começa a fazer manifestação, cria hábito, e se sabota lá na frente. Pensa, o show só aconteceria no próximo ano. E eu me lembro assim que algumas vezes eu pensei em cancelar, em devolver, em receber o valor lá do ingresso, sabe? Porque eu fui meio que me desmotivando ali naquele caminho. Mas eu determinei e eu falei, não, eu vou. Porém, mais bloqueios foram aparecendo no meu caminho. Eu me lembro que no dia de ir pro show foi muito desafiador. A gente ia fazer meio que um bate e volta. Então ia ter que chegar lá no sábado, dormir lá e voltar no domingo, porque a gente tinha que trabalhar. Mas, gente, eu cheguei em cima da hora do show. A gente teve que trocar óleo de carro. Sabe aquela coisa que a gente vai colocando? Porque é isso. O cérebro, ele vai criando algumas situações, a gente vai emanando isso para nossa vida. Eu sei que a gente chegou lá no hotel faltando 1 hora pro show começar. E aí nisso, a gente falou assim, então vamos tomar banho e pegar um Uber para ir para lá, porque vai que... a gente não conhecia nada no Rio. Então eu pensei, vai que for um pouco longe, alguma coisa, melhor deixar o carro aí, a gente pega o Uber e vai. E aí eu encontrei um abençoado de um motorista, minha amiga, que ele só reforçou cada vez mais as minhas crenças de medo. Porque eu me lembro que eu tava vendo um podcast, eu não sei quem era, não sei se era alguém do Casamento às Cegas, eu não sei, essa pessoa tinha ido pro Rio. E aí ela falou assim, o Rio é perigoso, não sei o quê. Gente, olha, só coisas, quando você tem medo, quando você vibra no medo, você vai atrair mais coisas que vão te despertar medo na tua vida. Então, eu encontrei esse motorista abençoado
que começou a falar cada coisa pra mim, falou que era perigoso, falou que não era pra eu voltar andando, sendo que o show era bem pertinho do hotel, gente, dava pra voltar andando. Mas ele me colocou tanto medo, tanto medo. Aí ele falava assim, toma cuidado, porque aqui é perigoso, vocês não vão voltar andando, isso aqui é muito perigoso, vocês podem cair em caminho errado. Gente, ele só veio confirmar aquilo que eu já estava dentro de mim. Que é isso que eu tô falando, não adianta a gente falar da boca pra fora, porque o universo, ele sabe o que a gente está sentindo. Ele vibra naquilo que a gente está sentindo. E quando você vibra no medo, você vai manifestar situações e pessoas que também estão com essa mesma energia. Eu vejo assim que aquilo ali, a minha mente sabotadora, ela amou, porque tudo aquilo ali era muito reforço para ela. Eu sei que quando eu cheguei no show, eu deixei pra lá, minha filha. Ali, aí foi um momento mágico, eu esqueci de tudo e vivi aquele momento. Sabe, eu peguei pista prêmio, minhas amigas. Então eu passei assim, eu vi, tava pertinho do palco, só não deu pra ficar mais perto, porque a gente chegou já em cima da hora. Senão a gente tinha ficado do lado do cantor, sabe? Foi maravilhoso. Cara, eu sei que eu me senti muito privilegiada. E aí, minha amiga, após ter vivido essa experiência de sair da minha zona de conforto, de me desafiar, de desafiar os meus medos, o universo, ele me presenteou no mesmo mês. O meu banco, ele aumentou o meu limite de crédito. E aí, por isso que eu falo pra vocês que quando vocês sentem que vocês estão prontas, e é isso que eu sinto na minha vida, quando eu mostro para o universo que eu estou pronta para receber, ele sempre vai me presentear e me surpreender. Ali, o meu limite de crédito aumentou e depois aumentou mais. E cara, hoje eu posso ir num show, se eu quiser pagar um hotel eu posso. Tudo isso, minhas amigas, foi porque eu escolhi sair do padrão, eu enfrentar as minhas crenças. Quando você tá com medo, é com medo mesmo que você tem que ir. Ele me presenteou porque eu decidi, eu escolhi sair do padrão, desafiar as minhas crenças e viver aquilo de verdade. Nesse momento, minha amiga, meu amigo, no fundo do meu coração, eu consegui perceber que eu sou digna de viver o extraordinário. E eu quero que você comece a manifestar isso aqui também. Escreve aí nos comentários: eu sou digna de viver o extraordinário. Essa experiência me provou, minha amiga, mais uma vez, de que quanto que a nossa mente tenta nos proteger, mas essa proteção, que aquilo que eu falei do modo segurança da pirâmide de Maslow, acaba se tornando uma prisão. Hoje eu consigo perceber que a nossa mente, quando ela está nesse modo ali de sobrevivência, de segurança, ela nos faz projetar cenários ruins, então críticas, rejeições, tudo isso para manter a gente nesse lugarzinho ali que para ela é seguro. Só que, minha amiga, a manifestação, ela exige expansão, coragem e vulnerabilidade. Manifestar, ela pede coragem para romper com esses medos silenciosos que carregamos lá no fundo da nossa alma. E aí, amiga, agora eu quero te ensinar uma técnica que ela é simples, mas ela é poderosa. Você lembra que no começo do vídeo eu perguntei o que pior lhe aconteceria se o seu desejo se realizasse? Então, pensa naquilo que você quer manifestar na sua vida agora. Eu vou pedir para você pegar um copo de água, coloca um pouquinho de água, não é muito não, tá? Só um pouquinho. O nome dessa técnica é Sway Test ou teste do corpo. Então, pegou o copo aí com um pouquinho de água? Eu quero que você beba e relaxe o seu corpo. Aí você precisa ficar em pé. E eu quero que você feche os seus olhos. Com os olhos fechados, o corpo relaxado, em pé, você pergunte: eu estou pronta para manifestar? E coloca aquilo que você deseja. Então, após tomar um pouquinho de água, é só um pouquinho, tá em pé, com o corpo relaxado,
fez a pergunta, eu estou pronta para manifestar. Sinta o seu corpo, perceba. Se o seu corpo ele der uma leve inclinada para frente, amiga, o seu cérebro, o seu sistema nervoso, ele já está pronto para receber. Para ele isso é seguro. Agora, se o seu corpo, o seu joelhinho ali, ele travar ou te puxar para trás, ele vai dar uma leve puxadinha para trás. Como quando você tá pronto, ele vai te empurrar ali para frente. É leve, mas você consegue sentir. Então, se o seu corpo ele te der uma puxadinha de leve para trás ou o seu joelhinho ele der uma travadinha ali, amiga, ainda tem crença limitante aí, viu? O seu corpo, ele ainda não está pronto para receber. Então, se for para trás, tem bloqueios inconscientes, crenças limitantes que está ainda bloqueando esse teu desejo. Amiga, entenda uma coisa, o corpo ele fala coisas que a mente inconsciente nem sempre percebe, tá? Que foi que nem eu falei, para que eu saísse daquele momento do meu trabalho que já não estava fazendo mais sentido para mim, o meu corpo, ele parou de funcionar. Eu adoeci, então eu tive que parar e aí me entender o que estava acontecendo. Então o corpo, ele fala coisas que a mente inconsciente nem sempre percebe. E é por isso que eu tô falando pra você, faz esse teste, depois comenta aqui, me fala como que você sentiu, se seu corpo ele se inclinou pra frente ou se ele te puxou um pouco pra trás. Há um mês atrás, eu fiz esse teste novamente, eu fiz isso lá atrás e agora eu tô tentando manifestar uma coisa e fiquei pensando, o que tá acontecendo, que não acontece isso logo, enfim. E aí eu fui ver o meu corpo, eu fiz esse teste do copo e na hora o meu joelho travou. Eu falei, caraca, então ainda tem medo aqui, tem coisas inconscientes que eu preciso trazer clareza, senão eu não vou conseguir manifestar isso que eu quero. Então, amiga, analise o seu corpo. Eu amo o Jung porque ele fala que a gente não vai ser um ser iluminado só por chegar a faíscas de luz, mas é de encontro com a sombra. Então você precisa entender quais são esses lugares seus que são reprimidos, que foram invalidados, que te traz medo, porque a sombra ela é potência, minha amiga. Ela só foi inadequada em algum momento. Às vezes a gente precisou ser silenciada para ser a boazinha e você tem uma potência ali de protagonismo, mas ele tá na tua sombra. Sabe aquilo que você enxerga no outro e que você admira muito nele? Isso tá dentro de você. Como aquilo também que você detesta no outro, aí é uma relação de espelho. Eu não consigo identificar em mim, eu vejo no outro. Mas tem esse lado, que se você acha uma pessoa bacana, porque ela tem um protagonismo, porque isso, porque aquilo, isso também já existe dentro de você. Você só precisa relembrar disso. É por isso que eu falei em algum vídeo aí, que agora eu não vou me lembrar qual, que você precisa sentir essas emoções. Eu acredito que foi a da pirâmide de Maslow até. Que quando vir o medo, faça Ho'oponopono pro seu medo. Reconheça que existe medo em você. Então, eu lembro que eu até falei Eu me recordo que eu até falei no vídeo anterior que eu tava numa situação de trabalho e aí a mulher com a câmera fechada falou comigo, me trouxe segurança e eu comecei a fazer Ho'oponopono para ela. E eu comecei a fazer Ho'oponopono para esse sentimento de insegurança. E tudo isso foi transmutado. Então, não é negar aquilo que você sente, é reconhecer e fazer o Ho'oponopono para ir limpando esses sentimentos, essa energia e trazendo segurança para o seu corpo e automaticamente para sua mente. Você precisa passar isso e eles entender que é seguro receber. E o que eu posso te dizer é que é quando você consegue iluminar, dar luz para essas sombras, que você vai conseguir encontrar o seu verdadeiro poder criador. Por isso que eu falo ali que autoconhecimento, a terapia é importante, porque às vezes você não consegue perceber isso sozinha.
Mas eu também sempre vou dando dicas aqui. Começa a escrever, veio o sentimento, escreve, faz o Ho'oponopono para limpar, reconheça que você sente medo, reconheça que você sente segurança. Isso é natural, porque nem eu falei, eu fiquei com medo, mas eu fui com medo e ali ele foi transmutando. Então você precisa reconhecer esses sentimentos, dar luz a essas sombras para que você acesse o seu poder criador. E aí é como eu falei, às vezes você precisa começar manifestando coisas pequenas e passando para o seu sistema nervoso que isso é seguro, que é seguro você receber. E cada vez mais você vai subindo ali, como eu falei também da pirâmide de Maslow, você vai conseguindo subir os degraus ali da pirâmide para acessar a autoestima e a autorrealização, que é os estágios maiores ali de manifestação. E eu gosto de algumas manifestações, né? Eu gosto de algumas meditações. E eu ouço muito a Beth para fazer os Ho'oponoponos, o imã do dinheiro, sempre que eu ouço, e aí eu falo para vocês que é isso, não é, ai, nossa, eu tenho que manifestar R$1 milhão, mas sempre que eu faço o Ho'oponopono do dinheiro, o áudio da Beth Russo, se tiver alguém que ainda não me pagou, alguém me paga, ou entra uma pessoa nova para que eu atenda, o universo ele vai operando através de trocas dinâmicas. Que essa é uma frase da meditação da Raíssa Zocal. Tem no vídeo anterior sobre manifestação, vou colocar aqui também. Tem na meditação dela, tem algumas frases que são lindas, que ela fala, o universo, ele opera através de trocas dinâmicas. Ele devolve aquilo que você emana. O que a gente consegue entender ali é que o universo, ele não responde a pedidos desesperados. A gente já falou sobre as 7 leis espirituais do sucesso e as 7 leis herméticas. Toda a mente, o universo é mental, mas ele vai entender o que está dentro de você. Que nem se eu vibro medo, eu vou encontrar um abençoado do Uber que vai me trazer medo para confirmar a minha crença. Aí tem mais um refrão também dessa meditação dela que fala que é permitir que o vazio das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. Eu consigo entender isso, que é quando nos entregamos, deixamos espaço para que o inesperado, que o mágico, ele aconteça nas nossas vidas. E você troca esse vazio que deixa de ser ausência e passa a ser uma abertura. Abertura essa para que as melhores experiências da vida possam acontecer. E esse foi o vídeo de hoje, então compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso, já se inscreve aí nesse canal, ativa o sininho, deixa um likezinho para fortalecer a nossa amizade. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando como eu manifestei liberdade com o Ho'oponopono, meu processo lá de 2020. E mais esse aqui explicando sobre a pirâmide de Maslow para que você continue nessa jornada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!